Existe um homem na história da humanidade que acumulou uma fortuna tão absurda que faz Jeff Bezos, Elon Musk e até mesmo Rockefeller parecerem pequenos investidores de bairro. Estamos falando de um patrimônio estimado em 2,2 trilhões de dólares, ajustado pela inflação dos dias atuais. Para você ter uma ideia do tamanho dessa riqueza, se pegássemos as fortunas dos 3 homens mais ricos do mundo moderno e somássemos tudo, ainda assim não chegaríamos nem perto do que esse cara tinha. E o mais impressionante não é só o tamanho da fortuna, mas como ele conseguiu isso. Porque diferente do que você pode imaginar, esse homem não herdou um império próspero, não nasceu em berço de ouro com contas bancárias recheadas esperando por ele. Pelo contrário, ele assumiu um reino completamente quebrado, endividado por 40 anos de guerras intermináveis, com uma economia destroçada e uma população exausta. E em apenas 4 décadas, transformou esse cenário de caos financeiro na maior concentração de riqueza que o mundo já viu. O nome dele era Salomão, filho do rei Davi, e a história dele não é um conto de fadas nem uma lenda exagerada. É história documentada, registrada em detalhes minuciosos, e o mais fascinante é que os princípios que ele usou para construir essa fortuna monumental ainda funcionam hoje, neste exato momento, e podem ser aplicados por qualquer pessoa que esteja disposta a seguir o mesmo caminho. Não, você provavelmente não vai acumular trilhões de dólares, mas se aplicar os mesmos 7 segredos que Salomão dominou, você vai construir uma prosperidade real, duradoura e com propósito. E antes que você pense que isso é só mais um daqueles vídeos motivacionais vazios que prometem riqueza fácil, deixa eu ser bem claro desde já. Não existe atalho aqui, não tem fórmula mágica para ficar rico da noite para o dia. O que você vai descobrir são princípios sólidos, testados por milênios, que exigem disciplina, estratégia e persistência. Mas a recompensa é uma vida financeira completamente transformada, construída sobre fundamentos que não desmoronam quando a economia treme ou quando crises aparecem. Então, se você está cansado de viver no aperto financeiro, se sente preso num ciclo de trabalhar muito e ganhar pouco, se olha para os seus sonhos e eles parecem cada vez mais distantes, então, presta atenção nos próximos minutos, porque você está prestes a descobrir o blueprint bíblico de prosperidade que funcionou há 3.000 anos e continua funcionando hoje. E se você ficar até o final, vai receber um plano prático de 90 dias para começar a aplicar cada um desses segredos na sua vida real, com passos específicos e ações concretas. Porque conhecimento sem aplicação não vale nada, e teoria sem prática é só perda de tempo. Quando Salomão assumiu o trono de Israel, ele tinha aproximadamente 20 anos de idade e estava pisando num campo minado financeiro. Seu pai, o rei Davi, era um guerreiro lendário que havia expandido as fronteiras de Israel através de conquistas militares. Mas guerras custam caro, muito caro, e 40 anos de conflitos constantes haviam consumido os recursos do reino como um incêndio devora uma floresta seca. Davi até havia separado um tesouro considerável para a construção do templo de Deus, ouro e prata acumulados especialmente para esse propósito sagrado. Mas o restante da economia nacional estava no vermelho. As dívidas de guerra eram enormes. A infraestrutura precisava de reconstrução urgente. E o povo estava cansado e empobrecido depois de décadas sustentando campanhas militares. Salomão não tinha experiência em administração de negócios. Não havia frequentado nenhuma escola de comércio nem aprendido estratégias empresariais com mentores experientes. Ele era jovem, inexperiente, e estava assumindo a responsabilidade de governar uma nação quebrada, cercada por inimigos em potencial e com expectativas altíssimas sobre seus ombros. O primeiro grande desafio dele não era expandir nem conquistar mais territórios, mas simplesmente consolidar o que já existia, estabilizar a economia destroçada e encontrar uma maneira de pagar as contas que se acumulavam. Muita gente teria olhado para aquela situação e pensado que era impossível, que não havia saída, que o buraco era fundo demais para ser preenchido. Mas Salomão entendeu algo fundamental que mudou completamente o jogo. Não importa de onde você começa,
Importa o que você faz com o que tem. Ele não ficou chorando pela herança complicada que recebeu, não perdeu tempo culpando as circunstâncias ou lamentando a falta de recursos. Em vez disso, tomou uma decisão que seria a base de tudo que viria depois. Uma escolha que determinaria não só o destino dele, mas de toda uma nação por gerações. Logo no início do seu reinado, Salomão teve uma experiência que mudaria o curso da história. Em Gibeão, ele ofereceu sacrifícios a Deus, e durante a noite, teve um sonho extraordinário, onde o próprio Deus apareceu e disse algo que deixaria qualquer pessoa maluca de emoção. Pede o que quiseres que eu te dê. Pensa comigo por um segundo o que isso significa. O Criador do universo, aquele que tem todo o poder e todos os recursos disponíveis, estava oferecendo um cheque em branco. Salomão podia pedir qualquer coisa, literalmente qualquer coisa que passasse pela cabeça dele. Ele podia ter pedido riqueza instantânea, ouro suficiente para encher 1000 palácios, propriedades, terras, exércitos invencíveis. Podia ter pedido vida longa, saúde perfeita, beleza incomparável, ou a morte de todos os seus inimigos para garantir segurança absoluta. Qualquer coisa estava na mesa, e a maioria das pessoas, se fossem honestas, teriam pedido exatamente essas coisas: dinheiro, poder, segurança e conforto. Mas Salomão surpreendeu até mesmo a Deus com o seu pedido. Ele disse: dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para discernir entre o bem e o mal. Em outras palavras, ele pediu sabedoria, não pediu a solução pronta, pediu a capacidade de criar soluções. Não pediu os peixes, pediu a habilidade de pescar. E essa escolha mudou absolutamente tudo, porque Salomão entendeu um princípio que a maioria das pessoas leva a vida inteira para aprender, se é que aprende. Sabedoria gera tudo mais, mas tudo mais sem sabedoria vira destruição garantida. A resposta de Deus foi imediata e generosa. O texto bíblico em 1 Reis, capítulo 3, versículo 12, registra: eis que te dei um coração sábio e inteligente, de modo que antes de ti não houve teu igual, e depois de ti não se levantará quem te seja semelhante. E como se isso não bastasse, Deus adicionou um bônus que Salomão nem havia pedido. Também te dei o que não pediste, tanto riquezas como glória, de modo que não haverá teu igual entre os reis por todos os teus dias. Ou seja, porque Salomão priorizou sabedoria, ele recebeu sabedoria multiplicada mais riqueza e honra de quebra. Isso é o que acontece quando você coloca as prioridades certas na ordem certa. A sabedoria de Salomão não ficou só na teoria, nem era apenas uma inteligência abstrata e filosófica. Ela se manifestou de forma prática e tangível em todas as áreas da vida dele. Ele escreveu 3.000 provérbios cheios de sabedoria prática sobre finanças, relacionamentos, trabalho, liderança e caráter. Compôs 1.005 cânticos que combinavam arte, poesia e espiritualidade. Tinha conhecimento enciclopédico de botânica, estudando plantas desde o majestoso cedro do Líbano até o humilde isopo que crescia nos muros. Pesquisou zoologia, catalogando comportamentos de quadrúpedes, aves, répteis e peixes. Sua fama se espalhou tão rapidamente que reis e rainhas de nações distantes viajavam semanas apenas para fazer perguntas e testar a sabedoria dele. O caso mais famoso foi o julgamento das duas mães, onde Salomão demonstrou sabedoria prática brilhante. 2 mulheres vieram até ele, cada uma alegando ser a mãe de um bebê vivo, enquanto o outro bebê havia morrido durante a noite. Era a palavra de uma contra a outra, sem testemunhas, sem provas. Salomão poderia ter ficado horas interrogando, investigando, tentando descobrir quem estava mentindo. Em vez disso, ele simplesmente mandou trazer uma espada e ordenou: dividam a criança viva ao meio e deem metade para cada uma. A mãe verdadeira imediatamente gritou que entregassem o bebê para outra mulher, preferindo perdê-lo vivo do que vê-lo morto. A impostora concordou com a divisão. Pronto, caso resolvido em segundos. Essa história percorreu todo Israel e além, e as pessoas ficaram impressionadas não só com a inteligência, mas com a capacidade de aplicar sabedoria de forma rápida e eficaz.
E isso se traduziu diretamente em prosperidade, porque sabedoria não é só saber muitas coisas, é saber aplicar o conhecimento certo na hora certa, do jeito certo. Warren Buffett, um dos maiores investidores da história moderna, disse certa vez que o melhor investimento que você pode fazer é em si mesmo, porque ninguém pode tirar isso de você. Salomão descobriu isso 3.000 anos antes de Buffett nascer. Se você quer aplicar esse primeiro segredo na sua vida hoje, a ação prática é simples, mas exige disciplina. Defina 30 minutos por dia para investir em aprendizado. Não importa se é lendo livros, fazendo cursos online, estudando sua área profissional, aprendendo novas habilidades ou consumindo conteúdo educacional de qualidade. Esses 30 minutos por dia se transformam em 180 horas por ano, que é equivalente a um mês inteiro de trabalho dedicado exclusivamente a crescimento pessoal. Imagina o quanto você vai saber daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, se mantiver essa rotina. A diferença entre pessoas que prosperam e pessoas que estagnam está exatamente aí. Investimento contínuo em conhecimento. Salomão começou pedindo sabedoria, e tudo mais veio como consequência natural. Você pode fazer a mesma coisa hoje. Ter conhecimento é fundamental, mas conhecimento isolado não transforma reinos, nem constrói fortunas. Salomão sabia que precisava de algo mais. Algo que todo empreendedor e líder de sucesso eventualmente descobre. Você não constrói nada significativo sozinho. É aqui que entra o segundo segredo, talvez um dos mais poderosos e ao mesmo tempo mais negligenciado pelas pessoas: alianças estratégicas. Salomão herdou uma aliança importante do seu pai Davi, que era a parceria com Hirão, rei de Tiro. Tiro era uma cidade-estado fenícia, conhecida pela excelência em navegação, comércio marítimo e artesanato refinado. Hirão havia sido amigo pessoal de Davi, fornecendo materiais e artesãos para a construção do Palácio Real. E quando Salomão assumiu o trono, ele não cometeu o erro de negligenciar essa relação. Pelo contrário, ele fortaleceu e expandiu essa aliança de maneiras geniais. Tiro tinha acesso a recursos que Israel não tinha: tecnologia naval avançada, artesãos especializados em trabalhos com madeira de cedro do Líbano, rotas comerciais estabelecidas pelo Mediterrâneo e experiência marítima acumulada por gerações. Israel, por outro lado, tinha abundância de trigo, azeite de oliva de alta qualidade e uma mão de obra numerosa e organizada. Em vez de tentar desenvolver tudo internamente, gastando décadas e recursos imensos para alcançar o nível de excelência que Tiro já tinha, Salomão propôs um acordo que beneficiava ambos os lados. O acordo comercial entre Salomão e Hirão era um modelo perfeito de parceria win-win, onde todos ganham. Israel fornecia anualmente 20.000 coros de trigo e 20 coros de azeite puro para Tiro, garantindo segurança alimentar para a população fenícia. Em troca, Tiro fornecia madeira de cedro e cipreste do Líbano, além de artesãos especializados que sabiam trabalhar com ouro, prata, bronze, pedras preciosas e tecidos finos. Mas o acordo foi além da simples troca de commodities. Salomão e Hirão criaram uma joint venture naval, construindo juntos uma frota de navios mercantes que ficava baseada em Ezion-Geber, no Mar Vermelho. Esses navios, conhecidos como navios de Tarsis por serem do tipo usado nas longas rotas até Tarsis, na Espanha, eram enormes para a época, capazes de transportar grandes quantidades de mercadorias e sobreviver a viagens oceânicas perigosas. As expedições duravam 3 anos navegando ao redor da África até regiões remotas chamadas Ofir, de onde traziam ouro em quantidade absurda, prata, marfim, madeira de sândalo, pedras preciosas, especiarias exóticas e até animais raros como macacos e pavões. O lucro dessas viagens era dividido meio a meio entre Israel e Tiro, e ambos os reinos enriqueceram enormemente com esse comércio. Era literalmente uma situação onde quanto mais um ganhava, mais o outro também ganhava, porque estavam remando para o mesmo lado. Salomão não parou na aliança com Tiro. Ele entendeu que precisava de múltiplas parcerias estratégicas para dominar as rotas comerciais da região. A famosa visita da rainha de Sabá, que governava um reino rico na Península Arábica, não foi apenas um encontro social curioso.
Foi uma missão diplomática e comercial. Ela trouxe 120 talentos de ouro, que dá aproximadamente 4 toneladas, além de especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Salomão impressionou tanto ela com sua sabedoria e prosperidade, que estabeleceram acordos comerciais que abriram as rotas das caravanas árabes para o comércio israelense. O casamento político de Salomão com a filha de Faraó, rei do Egito, não foi apenas romance nem capricho pessoal. Foi estratégia diplomática pura, garantindo acesso ao mercado egípcio, especialmente ao lucrativo comércio de cavalos e carros de guerra que o Egito produzia. Cada aliança que Salomão formava era uma porta se abrindo para novos mercados, novas oportunidades, novos fluxos de receita. E todas essas alianças eram estruturadas de forma que ninguém perdia, todos ganhavam, o que garantia relacionamentos duradouros e mutuamente benéficos. A aplicação moderna desse princípio é direta e poderosa. Riqueza vem de relacionamentos, não de isolamento. Você pode ter o melhor produto do mundo, mas se não tem acesso aos clientes certos, aos parceiros certos, aos fornecedores certos, você vai brigar sozinho numa batalha que poderia ser ganha com aliados. Identifique quem tem o que você precisa e o que você tem que essa pessoa precisa. Pode ser conhecimento, pode ser network, pode ser habilidades específicas, pode ser tempo, pode ser recursos. Então crie acordos onde todos ganham, onde o sucesso de um alimenta o sucesso do outro. Existe um ditado em inglês que diz: "Your network is your net worth." Sua rede é seu valor líquido, e isso é absolutamente verdadeiro. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo não chegaram lá sozinhas. Chegaram construindo pontes, formando parcerias, criando alianças estratégicas que abriram portas que jamais se abririam de outra forma. A ação prática aqui é: liste 5 alianças estratégicas que você precisa fazer. Podem ser pessoas da sua área profissional, podem ser empreendedores complementares ao seu negócio, podem ser mentores que já estão onde você quer chegar, podem ser parceiros comerciais que têm recursos que você não tem. Liste essas 5 pessoas ou empresas e comece a construir relacionamento genuíno com elas, oferecendo valor primeiro, demonstrando como uma parceria seria benéfica para ambos os lados. Salomão estava construindo uma base sólida com sabedoria e alianças, mas ele sabia que dependência excessiva de uma única fonte de receita ou de um único tipo de investimento era perigoso. Então ele aplicou o terceiro segredo, que é diversificação massiva. Quando você olha para o portfólio de investimentos e negócios de Salomão, você percebe que ele tinha dedo em praticamente tudo que gerava lucro na economia da época. Ele tinha operações de mineração trazendo ouro de Ofir e prata de Tarsis em quantidades industriais. Investia pesado em agricultura, com vinhas extensas, olivais produzindo o melhor azeite da região e jardins que não eram apenas ornamentais, mas também produtivos. A pecuária era outro braço forte do império econômico dele, com rebanhos de gado e principalmente cavalos, que eram tanto força militar quanto commodity valiosa. Ele possuía 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros, o que hoje seria equivalente a ter uma frota de tanques e veículos blindados modernos. Isso não era só defesa, era investimento em ativos que valorizavam e podiam ser negociados. Os imóveis também faziam parte do portfólio: palácios, cidades inteiras de armazenamento, fortalezas estratégicas. E claro, o comércio de importação e exportação, que era provavelmente a fatia mais lucrativa de todas. Para fechar, ele tinha indústria também, com fundições de cobre em Ezion-Geber, onde metal era processado e transformado em produtos manufaturados para venda. A frota comercial de Salomão merece um capítulo à parte, porque era uma obra-prima de diversificação geográfica e estratégica. Os navios de Tarsis eram os maiores e mais robustos da época, capazes de enfrentar oceanos abertos e tempestades violentas. As viagens duravam 3 anos porque eles não navegavam em linha reta para um destino só. Faziam um circuito completo, parando em múltiplos portos ao longo da costa africana, comercializando em cada ponto, reabastecendo, pegando novas mercadorias e continuando. Traziam ouro, obviamente, mas também prata,
marfim para esculturas e móveis de luxo, madeiras exóticas como o sândalo, especiarias, caríssimas que valiam mais que ouro por peso, e até animais raros como macacos e pavões, que eram novidade absoluta no Oriente Médio e viravam sensação entre a elite. Essa diversificação geográfica protegia contra a pirataria também, porque se um navio fosse atacado ou naufragasse, os outros continuavam operando e os prejuízos eram minimizados. Era gestão de risco na prática, aplicada há 3.000 anos. Mas talvez a jogada mais genial de Salomão, em termos de diversificação, tenha sido o monopólio estratégico que ele estabeleceu no comércio regional. Israel ficava geograficamente posicionado entre o Egito ao sul e os grandes impérios da Mesopotâmia e Ásia Menor ao norte. Todas as caravanas terrestres que queriam comercializar entre essas regiões tinham que passar por território israelense. Salomão não só cobrava taxas de passagem dessas caravanas, como também se tornou intermediário ativo no comércio, comprando produtos no Egito e revendendo para o norte, comprando no norte e revendendo para o sul, lucrando em ambas as pontas. O texto bíblico em 1 Reis, capítulo 10, versículo 29, deixa isso explícito. Cada carro egípcio era importado por 600 peças de prata e revendido para os reis dos Heteus e da Síria. Imagina só o markup, a margem de lucro nessas transações. Ele comprava direto do fabricante egípcio e vendia para o consumidor final do norte, eliminando intermediários e embolsando o lucro que normalmente seria disperso entre várias pessoas. E tem mais. Salomão criou múltiplas fontes de renda passiva, conceito moderníssimo aplicado há milênios. O texto registra que ele recebia anualmente 666 talentos de ouro, que equivalem a aproximadamente 25 toneladas de ouro puro todo ano. Parte disso vinha de tributos pagos por nações vassalas que reconheciam a supremacia de Israel. Parte vinha das taxas cobradas das caravanas comerciais. Parte vinha dos lucros das empresas e investimentos. Eram múltiplas torneiras de receita jorrando dinheiro simultaneamente, de forma que se uma fonte secasse temporariamente, as outras continuavam fluindo. Isso é exatamente o que consultores financeiros modernos chamam de diversificação de portfólio, e é o segredo para criar riqueza duradoura e resistente a crises. A lição para você hoje é cristalina. Nunca dependa de uma única fonte de renda. Se você é empregado e seu único dinheiro vem do salário, você está financeiramente vulnerável. Se você é empreendedor e tem apenas um cliente grande, você está numa corda bamba. Existe uma regra prática chamada 555. 5 fontes de renda diferentes, 5 tipos de ativos diferentes, 5 habilidades monetizáveis diferentes. Diversifique entre renda ativa, que é o que você ganha trabalhando diretamente, e renda passiva, que é o que você ganha mesmo quando não está trabalhando. Pode ser ações, pode ser imóveis para aluguel, pode ser negócios online, pode ser royalties de propriedade intelectual, pode ser dividendos de investimentos. O importante é ter múltiplas fontes funcionando simultaneamente. A ação prática é: adicione pelo menos uma nova fonte de renda este ano. Não precisa ser gigante. Pode começar pequeno, mas comece. E nos próximos anos, continue adicionando. Com o tempo, essas fontes vão crescer e se multiplicar, criando uma estrutura financeira sólida que não desmorona se uma pedra é removida, porque tem várias outras sustentando o peso. Salomão não estava apenas acumulando riqueza de forma aleatória. Ele estava construindo algo maior, mais permanente, mais impactante. E isso nos leva ao quarto segredo: construção de infraestrutura. Enquanto a maioria das pessoas pensa apenas em ganhar dinheiro, Salomão pensava em criar sistemas e estruturas que gerariam valor por gerações. O projeto mais famoso e grandioso foi, obviamente, o Templo de Jerusalém. Levou 7 anos para ser construído, envolvendo 183 mil trabalhadores, incluindo cortadores de pedra, carpinteiros, artesãos especializados e carregadores. O custo foi absolutamente incalculável. Só o ouro usado no interior do templo pesava toneladas. E estamos falando de ouro puro, não liga. Mas aquilo não era só um edifício religioso.
Era um investimento estratégico que transformou Jerusalém no centro espiritual e cultural de toda a região. Reis e rainhas vinham de lugares distantes apenas para ver o templo, e isso gerava um turismo religioso e cultural que injetava dinheiro na economia local. Comerciantes prosperavam vendendo para visitantes. Hospedarias ficavam lotadas durante festivais religiosos. Artesãos vendiam souvenirs e objetos sagrados. A rainha de Sabá, quando viu o templo e todo o esplendor de Jerusalém, ficou tão impressionada que disse que a metade não lhe havia sido contada. Aquilo era marketing em escala monumental. Era branding de uma nação inteira. Mas Salomão não parou no templo. Ele construiu cidades inteiras de armazenamento estrategicamente posicionadas em diferentes regiões de Israel. Eram complexos logísticos equipados com armazéns gigantes para grãos, azeite, vinho e outros produtos. Qual era a função disso? Proteção contra crises. Nos anos de colheita abundante, os excedentes eram comprados e armazenados. Nos anos de escassez ou fome, esses estoques eram liberados no mercado. Isso estabilizava os preços, evitava que o povo passasse fome e, de quebra, gerava lucro enorme, porque você compra barato na abundância e vende caro na escassez. É economia básica de oferta e demanda aplicada com perfeição. Essa infraestrutura logística dava a Israel uma vantagem competitiva sobre todas as nações vizinhas. Enquanto outros reinos entravam em colapso quando colheitas falhavam, Israel continuava firme, bem alimentado e estável, graças ao planejamento e infraestrutura de armazenamento. Salomão também construiu cidades fortificadas para abrigar carros de guerra e cavaleiros. O livro de 1 Reis, capítulo 9, versículo 19, menciona que ele edificou cidades para cavalos e cidades para seus carros. Eram guarnições militares estrategicamente localizadas para proteger rotas comerciais e fronteiras. Segurança gera confiança, e confiança gera mais comércio. Mercadores se sentiam seguros transportando mercadorias caras através de território israelense, sabendo que havia proteção militar disponível. Isso aumentava o volume de comércio, o que aumentava as taxas cobradas, o que aumentava a receita do reino. Infraestrutura militar não era apenas defesa, era facilitação de negócios. O próprio Palácio de Salomão levou 13 anos para ser construído, mais tempo que o templo. Ele também edificou a Casa do Bosque do Líbano, uma estrutura que funcionava como arsenal e sala de troféus, com 300 escudos de ouro batido nas paredes, e reformou o Milo, uma fortificação antiga de Jerusalém que precisava de modernização. Todas essas obras geravam empregos na construção civil, movimentavam a economia, desenvolviam habilidades técnicas na população e deixavam um legado de infraestrutura que beneficiaria gerações futuras. Salomão estava pensando 50, 100 anos à frente, não apenas no lucro do trimestre seguinte. Para você aplicar esse segredo hoje, precisa pensar em termos de infraestrutura pessoal e profissional. Que sistemas você pode construir que vão trabalhar por você mesmo quando você não estiver trabalhando ativamente? Pode ser um blog que gera tráfego orgânico contínuo através de artigos otimizados para buscadores. Pode ser um canal no YouTube onde vídeos antigos continuam gerando visualizações e receita por anos. Pode ser um e-book ou curso online que você cria uma vez e vende infinitas vezes. Pode ser um processo automatizado no seu negócio que elimina trabalho manual repetitivo. Pode ser um time bem treinado que opera com excelência mesmo sem você presente. Infraestrutura é qualquer coisa que multiplica seu esforço, que transforma 1 hora de trabalho em 1000 horas de resultado. Jeff Bezos construiu a Amazon focando obsessivamente em logística, em infraestrutura de armazenamento e distribuição, porque ele entendeu que infraestrutura é tudo. A ação prática é: que sistema você precisa construir agora que vai continuar gerando resultado daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos? Identifique isso e comece a construir essa infraestrutura hoje, mesmo que devagar, mesmo que aos poucos. Ter sabedoria, alianças, diversificação e infraestrutura é fantástico, mas tudo isso desmorona se não houver organização e controle. E
É aqui que entra o quinto segredo de Salomão: administração eficiente. Um dos motivos pelos quais tantos negócios quebram e tantas pessoas que ganham bem acabam falindo é a falta de administração competente. Salomão construiu uma estrutura governamental que seria inveja de qualquer executivo moderno. Ele dividiu Israel em 12 distritos administrativos, cada um sob supervisão de um superintendente nomeado. Cada superintendente era responsável por fornecer alimentos para a corte real durante um mês específico do ano. Era um sistema rotativo genial que distribuía a carga tributária igualmente entre as regiões, sem sobrecarregar nenhuma área específica. Ninguém ficava sangrando financeiramente. Todo mundo contribuía proporcionalmente, e o fluxo de suprimentos era constante e previsível durante o ano inteiro. Além dos superintendentes distritais, Salomão tinha oficiais especializados em diferentes áreas. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes principais, cuidando dos assuntos religiosos e espirituais. Josafá funcionava como cronista, uma espécie de historiador oficial que registrava todos os eventos importantes do reinado. Benaia era o comandante do exército, responsável pela segurança nacional e operações militares. Cada pessoa era especialista na sua área e tinha autoridade para tomar decisões dentro da sua esfera de responsabilidade. A organização de recursos era impressionantemente detalhada. O livro de 1 Reis, capítulo 4, versículos 22 e 23, descreve o consumo diário do palácio. 30 coros de flor de farinha, que equivale a aproximadamente 6.600 litros, 60 coros de farinha comum, que são 13.200 litros, 10 bois gordos, 20 bois de pasto, 100 ovelhas, além de veados, gazelas, cabras montesas e aves engordadas. Isso alimentava não só a família real, mas todos os oficiais, serviçais, guardas e visitantes que estavam constantemente presentes. E funcionava como um relógio suíço, dia após dia, ano após ano, porque havia planejamento, logística perfeita, coordenação entre equipes e controle rigoroso de estoque. Ninguém passava fome, ninguém ficava sem recursos, mas também nada era desperdiçado nem roubado, porque havia sistemas de prestação de contas funcionando. Salomão entendia perfeitamente o princípio da delegação inteligente. Ele não tentava fazer tudo sozinho, não fingia que era especialista em tudo. Em vez disso, escolhia as pessoas mais competentes para cada função específica e confiava nelas para executar com excelência. Adorão era responsável pelos tributos, cuidando de toda a arrecadação fiscal do reino. Azarias supervisionava os oficiais regionais, garantindo que cada um estava cumprindo suas funções adequadamente. Havia escribas, secretários, conselheiros, cada um ocupando uma posição onde suas habilidades eram maximizadas. O sistema funcionava perfeitamente mesmo quando Salomão não estava presente, porque as estruturas administrativas eram sólidas e as pessoas sabiam exatamente o que fazer. Isso é o sonho de todo empreendedor: construir um negócio que roda sem depender da presença constante do dono, que não para quando você tira férias ou fica doente. Salomão conseguiu isso em escala nacional, administrando um reino inteiro com eficiência impressionante. O registro e controle eram levados extremamente a sério. Escribas registravam tudo, desde transações comerciais até eventos políticos, desde estoques de armazéns até obras públicas em andamento. Os cronistas documentavam cada ano do reinado com detalhes minuciosos. Havia controle financeiro rigoroso sobre entradas e saídas de recursos, prestação de contas clara em todos os níveis administrativos e transparência que inibia corrupção e desvios. Quando você tem sistemas bem documentados, fica fácil identificar problemas, otimizar processos e tomar decisões baseadas em dados reais em vez de achismos. Salomão não governava no escuro. Ele tinha informação precisa sobre tudo o que acontecia no reino, o que permitia ajustes rápidos e intervenções estratégicas sempre que necessário. A aplicação prática para sua vida é urgente. Organize suas finanças com sistemas apropriados. Se você ainda controla dinheiro, apenas olhando o saldo bancário e esperando que sobre alguma coisa no fim do mês, você está dirigindo um carro de olhos vendados. Você precisa de orçamento detalhado,
categorização de gastos, acompanhamento de receitas, metas financeiras claras e revisão periódica. Existem aplicativos gratuitos que fazem isso automaticamente, conectando com suas contas e gerando relatórios que mostram exatamente para onde seu dinheiro está indo. Delegue o que outros fazem melhor que você. Se você é empresário e passa 3 horas por semana fazendo contabilidade básica, mas seu tempo vale R$100 por hora, e você poderia pagar um contador especializado que faz o mesmo trabalho melhor e mais rápido por R$200 por mês, você está perdendo dinheiro tentando economizar. Contrate especialistas em áreas críticas, contador competente, advogado quando necessário, designer, se você precisa de identidade visual profissional, programador se precisa de tecnologia customizada. Use tecnologia para automatizar processos repetitivos, ferramentas de gestão, CRMs para controle de clientes, sistemas de automação de marketing, integrações entre plataformas. Tudo isso economiza tempo gigantesco e reduz erros humanos. A ação prática é: implemente pelo menos um sistema de controle hoje. Pode ser um aplicativo de finanças pessoais, pode ser uma planilha de controle de vendas, pode ser um CRM básico, pode ser um sistema de tarefas. Comece de algum lugar, porque a administração eficiente é a diferença entre construir fortuna ou ver dinheiro escorrendo pelos dedos sem saber para onde foi. Salomão estava acumulando riqueza material absurda, mas ele sabia que existe um tipo de capital ainda mais valioso e duradouro: capital intelectual. E isso nos leva ao 6º segredo: investimento em conhecimento. A biblioteca pessoal de Salomão seria inveja de qualquer universidade moderna. Ele escreveu 3.000 provérbios, cada um destilando sabedoria prática sobre temas variados como finanças, relacionamentos, trabalho, ética, liderança, educação de filhos e caráter pessoal. Esses provérbios não eram frases bonitas para decorar parede, eram ferramentas práticas de decisão que qualquer pessoa podia aplicar na vida real. Muitos deles estão preservados no livro bíblico de Provérbios até hoje, sendo citados e aplicados 3 milênios depois, o que prova o valor duradouro de conhecimento de qualidade. Ele compôs 1.005 cânticos que combinavam poesia, música, espiritualidade e expressão artística. Isso não era entretenimento vazio, era cultura sofisticada que elevava o nível intelectual e emocional de toda uma nação. O famoso Cântico dos Cânticos, atribuído a Salomão, é considerado uma das obras literárias mais belas já escritas, estudada até hoje em cursos de literatura ao redor do mundo. Mas Salomão não ficou apenas nas humanidades. Ele tinha conhecimento enciclopédico em ciências naturais também. O texto bíblico registra que ele falou sobre árvores, desde o cedro gigantesco do Líbano até o humilde isopo que cresce nos muros. Isso significa que ele estudou botânica sistematicamente, classificando plantas, entendendo propriedades medicinais, aplicações práticas, condições de crescimento. Ele dissertou sobre animais, incluindo quadrúpedes, aves, répteis e peixes, o que indica estudos profundos de zoologia, comportamento animal, habitats naturais. Era conhecimento científico real, organizado, documentado, que podia ser transmitido e aplicado. Jerusalém se tornou um centro intelectual, onde estudiosos de diversas nações vinham trocar conhecimentos, debater ideias, aprender uns com os outros. Salomão mantinha jardins botânicos com espécies de plantas trazidas de todas as regiões alcançadas pelas expedições comerciais. Tinha um zoológico com animais exóticos que serviam tanto para estudo quanto para impressionar visitantes. Macacos da África, pavões da Índia, espécies que ninguém em Israel jamais havia visto antes. Salomão investiu pesado em educação de elite. Havia uma escola de sábios em Jerusalém, onde escribas eram formados, onde futuros administradores aprendiam a arte de governar, onde conhecimento era sistematicamente transmitido para a próxima geração. Ele não estava pensando apenas no presente, mas garantindo que o reino teria pessoas capacitadas para continuar prosperando depois dele. Isso é investimento em capital humano, conceito moderníssimo aplicado há 3.000 anos.
Empresas que investem em treinamento e desenvolvimento de funcionários sempre superam aquelas que tratam pessoas como peças descartáveis, porque conhecimento acumulado se transforma em vantagem competitiva. E aqui está o ponto crucial. Salomão monetizou seu conhecimento de forma brilhante. Reis e rainhas não vinham apenas para visitar, eles pagavam caro pelo privilégio de consultar Salomão, de fazer perguntas, de testar a sabedoria dele, de receber conselhos estratégicos para seus próprios reinos. A rainha de Sabá trouxe 120 talentos de ouro, 4 toneladas, além de especiarias e pedras preciosas, basicamente como taxa de consultoria. Salomão transformou sabedoria em commodity valiosíssima, criou propriedade intelectual que gerava receita, estabeleceu sua reputação como o maior especialista da época em praticamente qualquer assunto. Isso é exatamente o que consultores, coaches, especialistas e educadores fazem hoje. Transformam conhecimento em produto vendável. A diferença é que Salomão fez isso numa escala que poucos na história conseguiram replicar. Para você aplicar esse segredo agora, precisa encarar educação continuada como investimento prioritário, não como gasto opcional. Identifique uma área onde você pode se tornar especialista reconhecido, onde seu conhecimento tem valor percebido no mercado. Pode ser sua área profissional atual, levada a um nível avançado. Pode ser uma habilidade complementar que te diferencia. Pode ser um nicho específico, onde há demanda, mas poucos especialistas. Então, invista tempo e dinheiro para dominar esse conhecimento. Faça cursos, leia livros, estude casos, pratique obsessivamente até alcançar maestria. Depois disso, monetize através de consultoria, cursos online, mentorias, livros, palestras, qualquer formato que faça sentido para o seu mercado. Crie propriedade intelectual que continua gerando receita. Um livro vendido hoje gera royalties pelos próximos anos. Um curso criado uma vez pode ser vendido milhares de vezes. Um método próprio documentado vira ativo valioso. Warren Buffett lê 500 páginas por dia, todo dia, há décadas, porque ele entende que conhecimento composto é a base de todas as suas decisões de investimento que geraram bilhões. Bill Gates tira uma semana por ano só para ler, isolado de tudo, absorvendo conhecimento. Eles não fazem isso porque têm tempo sobrando. Fazem porque sabem que conhecimento é o ativo mais valioso. A ação prática é: que conhecimento você pode monetizar? Você já sabe alguma coisa que outras pessoas pagariam para aprender? Pode ser sua experiência profissional, pode ser uma habilidade técnica, pode ser conhecimento sobre resolução de algum problema específico. Identifique isso, estruture num formato transmissível e comece a vender. Transforme o que você sabe em dinheiro que entra enquanto você dorme. Agora vamos falar do 7º e último segredo de Salomão, que é paradoxal e contraintuitivo para a maioria das pessoas. Generosidade estratégica. Parece absurdo, né? Você está tentando construir riqueza e alguém vem dizer que o segredo é dar dinheiro? Mas espera, porque a lógica por trás disso é profunda e comprovada. Salomão não apenas acumulou riqueza, ele fazia circular riqueza de forma estratégica, que multiplicava retorno. Ele próprio escreveu no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24: há quem espalhe liberalmente e vê aumentar sua riqueza, há quem retém mais do que é justo e acaba na penúria. E no capítulo 22, versículo 9: o generoso será abençoado, pois dado seu pão ao pobre. Salomão não estava só ensinando teoria bonita, ele vivia isso na prática. Quando a rainha de Sabá veio visitar e trouxe presentes caríssimos, Salomão não ficou simplesmente acumulando. Ele deu de volta para ela tudo quanto ela desejou, presentes ainda mais valiosos, numa demonstração de abundância tão impressionante que solidificou uma aliança comercial vitalícia. Ela voltou para o reino dela maravilhada e virou embaixadora espontânea de Israel, divulgando a prosperidade e generosidade de Salomão por toda parte. Isso gerou mais visitantes, mais comércio, mais oportunidades. O investimento em generosidade retornou multiplicado. Salomão dava ofertas regulares e substanciais ao templo, sustentando todo o sistema de sacerdotes e levitas que não tinham outra fonte de renda. Ele organizava festas,
públicas onde o povo inteiro comia, bebia e se alegrava às custas dele. Quando o templo foi inaugurado, ele ofereceu 22.000 bois e 120.000 ovelhas em sacrifício e distribuição para a população. Era generosidade em escala industrial, e o resultado era lealdade absoluta do povo, estabilidade social, moral elevado, produtividade aumentada. Um povo feliz é um povo produtivo, e um líder generoso recebe lealdade inabalável. O texto de 1 Reis, capítulo 4, versículo 20, resume: Judá e Israel eram tão numerosos como a areia que está à beira-mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Prosperidade compartilhada criava um ciclo virtuoso, onde todos subiam juntos. E quando todos prosperam, o reino inteiro prospera ainda mais. Mas tem um componente espiritual nessa generosidade que não pode ser ignorado. Salomão honrava a Deus financeiramente, através de dízimos e ofertas, reconhecendo que toda prosperidade vinha da bênção divina. O princípio bíblico descrito no livro de Malaquias capítulo 3, versículo 10 é direto: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Salomão entendia que generosidade não era perda, era investimento com retorno garantido, não necessariamente imediato nem sempre da forma esperada, mas retorno real e multiplicado. Existe uma lei espiritual de semeadura e colheita que funciona independente de você acreditar ou não, assim como gravidade funciona independente de você aceitar. Quando você semeia generosidade, você colhe multiplicação. Quando você retém além do necessário por medo ou ganância, você bloqueia o fluxo e acaba estagnando. A aplicação prática desse princípio é desafiadora para muita gente, especialmente para quem está apertado financeiramente, mas funciona justamente porque é contraintuitivo. Generosidade abre portas que dinheiro sozinho não consegue abrir. Ela cria relacionamentos genuínos, gera lealdade, constrói reputação e ativa princípios espirituais de multiplicação. Comece dizimando, dando 10% da sua renda bruta para sua igreja ou instituição que faz trabalho transformador. Se 10% parece impossível agora, comece com 5, depois 7, depois chegue aos 10. Doe sistematicamente para causas que você acredita, para projetos sociais, para pessoas que estão passando necessidade real. Não estou falando de dar tudo e ficar sem nada. Estou falando de dar proporcionalmente e estrategicamente. Invista em pessoas também. Pague um curso para alguém promissor que não tem condição. Pague uma refeição para quem está com fome. Ajude alguém a começar um negócio com um empréstimo sem juros, ou até uma doação. O retorno não vem necessariamente da pessoa que você ajudou. Vem do universo, vem de Deus, vem de oportunidades inesperadas que aparecem. Eu já vi isso acontecer incontáveis vezes. Pessoas que começaram a dizimar e doar, sistematicamente viram suas finanças decolarem de formas inexplicáveis, promoções inesperadas, negócios que deram certo, oportunidades que caíram do céu. Não é mágica, é princípio espiritual funcionando. A ação prática é: aumente suas ofertas em 1% este mês. Se você doa 5%, vá para 6%. Se não doa nada, comece com 1%. Comprometa-se com isso por pelo menos 3 meses e observe o que acontece. Você vai se surpreender. Mas a história de Salomão tem uma reviravolta trágica que ensina uma lição tão importante quanto os 7 segredos. O que acontece quando você abandona os próprios princípios? Salomão começou brilhantemente, aplicando todos esses segredos com perfeição, construindo a maior fortuna da história, estabelecendo um reino próspero e estável. Mas com o tempo, especialmente na velhice, ele começou a violar sistematicamente as próprias regras que o levaram ao topo. 1 Reis, capítulo 11, descreve a queda com detalhes dolorosos. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, nações das quais o Senhor havia dito aos israelitas que não se casassem com elas.
Ele teve 700 esposas princesas e 300 concubinas, totalizando 1000 mulheres. Pensa no custo absurdo de manter 1000 mulheres com o padrão de vida de uma corte real. Palácios, roupas, joias, serviçais, alimentação, tudo multiplicado por 1000. Era sangria financeira insustentável. Mas o problema não era só financeiro. Essas mulheres estrangeiras desviaram o coração dele para ídolos e deuses falsos. Ele construiu altares para Quemós, o deus abominável de Moabe, e para Moloque, o deus horrível dos amonitas, e fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. O homem que havia construído o templo mais magnífico para Deus verdadeiro, agora estava adorando ídolos pagãos. Deuteronômio, capítulo 17, versículos 16 e 17, tinha instruções claras para os reis de Israel: não multiplicar cavalos, não multiplicar esposas, não acumular excessivamente prata e ouro. Salomão violou todas as 3. Ele tinha 12.000 cavalos, 1000 esposas e toneladas de ouro. A desobediência era sistemática e completa. A consequência mais trágica foi a perda do primeiro segredo, a sabedoria. Aquele homem que começou pedindo sabedoria acima de tudo, que escreveu 3.000 provérbios de sabedoria prática, agora ignorava completamente seus próprios ensinamentos na prática. Ele sabia o certo, mas fazia o errado. Conhecimento sem aplicação é vaidade absoluta, e Salomão experimentou isso amargamente. O livro de Eclesiastes, escrito por ele na velhice, é um lamento melancólico sobre a futilidade de tudo. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? É o grito de um homem que conquistou tudo materialmente, mas perdeu o que realmente importava espiritualmente. As consequências foram imediatas e devastadoras. Deus disse a Salomão que o reino seria tirado dele e dado a um servo, embora por amor a Davi fosse preservado durante a vida de Salomão e uma tribo fosse deixada para o filho dele. Quando Salomão morreu, o reino imediatamente se dividiu. Roboão, seu filho, herdou apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. As outras 10 tribos se separaram sob liderança de Jeroboão, formando o reino do norte de Israel. A fortuna acumulada foi dispersada, dividida, desperdiçada. O legado que poderia ter continuado por gerações foi comprometido por desobediência e abandono dos princípios. A lição é brutal, mas necessária. Prosperidade sem caráter é temporária. Sabedoria sem obediência é loucura. Princípios funcionam, mas exigem consistência absoluta. Você pode ter todos os 7 segredos funcionando perfeitamente, mas se abandonar apenas um deles, especialmente o primeiro, você destrói tudo que construiu. Agora vamos recapitular rapidamente os 7 segredos, para fixar tudo que aprendemos. Segredo número 1. Sabedoria primeiro. Invista em conhecimento antes de investir em negócios ou em qualquer outra coisa. Educação é a fundação de tudo. É o alicerce sobre o qual tudo mais é construído. A ação prática é dedicar 30 minutos por dia estudando, lendo, aprendendo, crescendo intelectualmente. Segredo número 2. Alianças estratégicas. Relacionamentos geram oportunidades que você nunca conseguiria sozinho. Identifique pessoas e empresas que têm o que você precisa e ofereça o que você tem num acordo onde todos ganham. A ação é listar 5 alianças estratégicas que você precisa formar e começar a construir esses relacionamentos genuinamente. Segredo número 3. Diversificação massiva. Nunca dependa de uma única fonte de renda porque isso te deixa vulnerável demais. Crie múltiplas fontes simultâneas que se complementam e se protegem mutuamente. A ação é adicionar pelo menos uma nova fonte de renda este ano. Segredo número 4. Construção de infraestrutura. Construa sistemas e estruturas que trabalham por você mesmo quando você não está trabalhando ativamente. Infraestrutura multiplica esforço e gera resultado desproporcional. A ação é implementar pelo menos um sistema automatizado ou processo organizado este mês. Segredo número 5. Administração eficiente.
Organize suas finanças com controle rigoroso. Delegue o que outros fazem melhor. Use tecnologia para automatizar processos e contrate especialistas em áreas críticas. A ação é contratar alguém ou implementar algum sistema de controle que você está adiando há meses. Segredo número 6. Investimento em conhecimento. Especialize-se numa área lucrativa, torne-se referência reconhecida e monetize sua expertise através de consultoria, cursos, produtos digitais ou propriedade intelectual. A ação é identificar que conhecimento você já tem que pode ser transformado em produto ou serviço vendável. Segredo número 7. Generosidade estratégica. Dê primeiro para colher, depois pratique dízimos e ofertas sistematicamente. Invista em pessoas e causas que transformam vidas. A ação é aumentar suas doações em 1% imediatamente. Esses 7 segredos não funcionam isoladamente. Eles trabalham juntos como engrenagens de uma máquina. Quando todos estão operando simultaneamente, o resultado é multiplicação exponencial de prosperidade. Agora vamos tornar isso extremamente prático, com um plano de 90 dias, que você pode começar a implementar hoje mesmo. No mês 1, que são as primeiras 4 semanas, o foco é fundação, trabalhando os segredos 1 e 2. Nas semanas 1 e 2, faça uma auditoria completa de conhecimento, perguntando honestamente: o que eu preciso aprender para chegar onde quero chegar? Que habilidades estão faltando? Que conhecimentos me diferenciariam no mercado? Faça uma lista detalhada e priorize os 3 mais importantes. Nas semanas 3 e 4, faça mapeamento de alianças estratégicas, identificando quem pode te ajudar a alcançar seus objetivos. Lista pelo menos 10 pessoas ou empresas que seriam parceiros ideais e comece a construir relacionamento com pelo menos 3 delas. A meta do mês 1 é ter iniciado pelo menos um curso relevante e ter feito pelo menos 3 conversas estratégicas significativas. No mês 2, semanas 5 a 8, o foco é construção, trabalhando os segredos 3 e 4. Nas semanas 5 e 6, trabalhe em criar uma segunda fonte de renda. Pode ser freelance na sua área, pode ser vender algum produto, pode ser prestar consultoria, pode ser investir em algo que gere renda passiva. Não precisa ser gigante, mas precisa existir. Nas semanas 7 e 8, implemente pelo menos um sistema de automação ou processo organizado que economize seu tempo ou aumente sua eficiência. Pode ser automatizar postagens em redes sociais, pode ser usar CRM para organizar clientes, pode ser terceirizar tarefas repetitivas. A meta do mês 2 é ter pelo menos uma renda extra entrando, mesmo que pequena, e ter pelo menos um processo funcionando de forma otimizada. No mês 3, semanas 9 a 12, o foco é multiplicação, trabalhando os segredos 5, 6 e 7. Nas semanas 9 e 10, delegue pelo menos 3 tarefas que você faz, mas que outros poderiam fazer igual ou melhor, liberando seu tempo para atividades de maior valor. Simultaneamente, comece a monetizar algum conhecimento que você tem, criando algum produto simples como um e-book, um mini-curso, uma consultoria, algo que transforma expertise em receita. Nas semanas 11 e 12, aumente intencionalmente sua generosidade, dando mais do que vinha dando, e faça uma revisão completa do progresso dos últimos 90 dias, ajustando o que não funcionou e intensificando o que deu certo. A meta do mês 3 é ter mais tempo livre porque delegou tarefas, ter mais impacto porque está ajudando mais pessoas e ter mais renda porque múltiplas fontes estão operando. Esse plano de 90 dias não é teoria abstrata, é roteiro prático para transformação financeira real, mas só funciona se você executar, se sair do sofá e colocar a mão na massa. Sei que você deve estar pensando em obstáculos agora, em razões pelas quais isso não funcionaria para você especificamente. Então vamos endereçar as objeções mais comuns. Primeira objeção: não tenho dinheiro para começar. Lembra que Salomão começou com sabedoria, não com dinheiro? Conhecimento é o capital inicial verdadeiro, e conhecimento você pode adquirir investindo tempo, que é gratuito, ou pelo menos muito mais acessível que capital financeiro. Existem milhares de cursos gratuitos online,
bibliotecas públicas cheias de livros, conteúdo educacional de qualidade no YouTube, podcasts de especialistas, artigos acadêmicos disponíveis gratuitamente. A solução é investir tempo massivamente em aprendizado enquanto você ainda não tem dinheiro. E quando o conhecimento estiver no nível adequado, oportunidades de ganhar dinheiro vão aparecer naturalmente. Segunda objeção: não conheço pessoas influentes. Salomão herdou apenas uma aliança do pai, que era Irão de Tiro, e construiu todas as outras do zero. LinkedIn tem bilhões de usuários acessíveis, eventos presenciais e online acontecem constantemente. Comunidades em redes sociais conectam pessoas com interesses similares. E valor atrai valor. Se você oferece valor genuíno, pessoas valiosas vão querer se conectar com você. A solução é começar oferecendo valor primeiro, ajudando pessoas sem esperar nada em troca, imediatamente, e as conexões certas vão surgir organicamente. Terceira objeção: tenho medo de diversificar porque posso perder dinheiro. Medo geralmente é sintoma de falta de conhecimento, que é exatamente por isso que o segredo número 1 vem primeiro. Quando você entende o que está fazendo, o medo é substituído por confiança calculada. Além disso, diversificação não significa apostar tudo em algo novo e arriscado. Significa começar pequeno, testando com 10% da sua renda ou do seu tempo, aprendendo na prática, ajustando baseado em resultados reais e só aumentando o investimento quando tiver confiança baseada em dados. A solução é diversificar progressivamente, adicionando uma fonte nova por ano, testando em escala pequena antes de escalar. Quarta objeção: não sei delegar porque ninguém faz do jeito que eu faço. Isso é a armadilha do ego que mantém empreendedores presos em trabalho operacional eternamente. Controle excessivo é limitação de crescimento. E a verdade é que muitas pessoas fazem várias coisas melhor que você, só que você não deu oportunidade para elas provarem. Além disso, se você está fazendo tarefas de R$10 por hora, você está impedindo a si mesmo de fazer tarefas de R$100 por hora. A solução é delegar pelo menos uma tarefa esta semana, mesmo que a pessoa faça apenas 80% tão bem quanto você, porque liberar seu tempo para atividades de maior valor compensa largamente. Se Salomão vivesse em 2025, como ele, aplicaria esses mesmos 7 segredos? A sabedoria viria através de MBAs, cursos online especializados, mentores de elite, livros dos maiores especialistas, conferências internacionais e educação continuada obsessiva. As alianças estratégicas seriam joint ventures com empresas complementares, parcerias em projetos específicos, networking intenso em eventos e plataformas digitais, e acordos win-win formalizados juridicamente. A diversificação massiva incluiria ações em bolsa, imóveis para renda de aluguel, negócios online escaláveis, empresas físicas tradicionais, criptomoedas talvez, e múltiplas habilidades monetizáveis. A infraestrutura seria sistemas digitais robustos, automação de marketing e vendas, logística terceirizada eficiente, plataformas tecnológicas integradas e equipes remotas trabalhando simultaneamente em fusos diferentes. A administração eficiente usaria CRM para gestão de clientes, ERP para gestão empresarial, contadores e advogados especializados, ferramentas de controle financeiro em tempo real e dashboards mostrando métricas importantes constantemente. O investimento em conhecimento se traduziria em cursos digitais vendidos globalmente, livros publicados fisicamente e digitalmente, consultoria de alto ticket, palestras remuneradas e propriedade intelectual protegida gerando royalties. A generosidade estratégica incluiria dízimos fiéis na igreja, doações para instituições de caridade eficientes, investimento em projetos de impacto social e criação de fundações para perpetuar legado. Olha exemplos contemporâneos que aplicam esses princípios, mesmo sem necessariamente conhecer a história de Salomão. Warren Buffett é mestre em sabedoria aplicada a investimentos, lendo 500 páginas por dia, estudando empresas obsessivamente antes de investir um centavo e acumulando conhecimento composto por décadas. Jeff Bezos construiu a Amazon,
focando em infraestrutura logística de forma obsessiva, entendendo que entrega rápida e confiável era vantagem competitiva definitiva, e criou sistemas que funcionam perfeitamente mesmo com milhões de transações simultâneas. Elon Musk é exemplo perfeito de diversificação, operando simultaneamente Tesla, SpaceX, X antigo Twitter, Neuralink, Boring Company, cada uma em indústria completamente diferente, mas todas potencialmente revolucionárias. Bill Gates combinou conhecimento técnico em software através da Microsoft, que o tornou bilionário, com generosidade estratégica massiva através da Fundação Bill e Melinda Gates, que está erradicando doenças e transformando educação globalmente. Esses caras são Salomões modernos, aplicando os mesmos princípios atemporais em contextos contemporâneos, e os resultados falam por si. Você está agora numa encruzilhada que vai definir seu futuro financeiro. Caminho 1. Continuar fazendo exatamente o que você vem fazendo, o que vai gerar exatamente os mesmos resultados que você já tem. Se você está satisfeito com sua situação atual, perfeito, continue. Mas se você quer algo diferente, precisa fazer algo diferente. Caminho 2. Aplicar esses 7 segredos de Salomão na sua vida real, com disciplina, consistência e fé, de que princípios milenares funcionam hoje tanto quanto funcionaram há 3.000 anos. Sua escolha neste momento define seu destino financeiro para os próximos 5, 10, 20 anos. E não precisa ser perfeito para começar. Aliás, perfeição nem existe. O próprio Salomão falhou no final, violando os princípios que o levaram ao topo, mas 40 anos de sucesso extraordinário geraram um legado que ainda impacta o mundo 3 milênios depois. Consistência é infinitamente mais importante que perfeição. É melhor aplicar os princípios de forma imperfeita todos os dias do que esperar pelo momento perfeito que nunca vai chegar. Comece hoje, mesmo que pequeno, mesmo que desajeitado, e ajuste no caminho. Mas tem um segredo por trás de todos os segredos que não pode ser ignorado. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, dizem: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A prosperidade verdadeira, duradoura, com propósito e significado, não vem apenas de aplicar técnicas e estratégias. Vem de reconhecer que Deus é a fonte de toda a bênção, que sabedoria vem dele, que oportunidades são abertas por ele, que multiplicação acontece por causa dele. Salomão entendeu isso no começo do reinado, quando buscou sabedoria divina acima de tudo. Ele esqueceu isso no final, quando começou a confiar apenas nas próprias capacidades e acumulações. O livro de Eclesiastes inteiro é um testemunho de que conquistar o mundo inteiro sem Deus no centro é vaidade absoluta, é correr atrás do vento, é construir sobre a areia que desmorona na primeira tempestade. Provérbios capítulo 10, versículo 22, resume perfeitamente. A bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Você pode enriquecer de outras formas, mas vai trazer dor, estresse, relacionamentos quebrados, saúde destruída, paz roubada. Prosperidade com Deus no centro traz plenitude, traz significado, traz alegria genuína. Então aqui está o desafio final para você. Nos próximos 7 dias, aplique um segredo por dia, de forma prática e concreta. Dia 1. Invista 30 minutos em conhecimento de qualidade. Pode ser lendo um livro sobre finanças. Pode ser fazendo um curso online sobre sua área. Pode ser estudando a Bíblia para entender princípios de prosperidade. Dia 2. Faça pelo menos um contato estratégico. Mande mensagem para alguém que você admira profissionalmente. Marque um café com alguém que pode ser parceiro potencial. Participe de um evento onde pessoas certas estão. Dia 3. Pesquise concretamente uma nova fonte de renda. Explore possibilidades de freelance. Investigue algum negócio paralelo viável. Olhe oportunidades de investimento que você pode começar mesmo com pouco. Dia 4. Implemente um sistema simples que economize seu tempo. Pode ser automatizar alguma tarefa repetitiva. Pode ser usar alguma ferramenta de organização.
Pode ser estabelecer uma rotina mais eficiente. Dia 5. Delegue pelo menos uma tarefa que você não precisa fazer pessoalmente. Pode ser contratar alguém para limpar sua casa, liberando horas preciosas. Pode ser pagar um profissional para fazer algo que você faria mal e devagar. Pode ser pedir ajuda de alguém próximo. Dia 6. Monetize algum conhecimento que você já tem. Pode ser oferecer consultoria informal para alguém que precisa. Pode ser criar um produto digital simples. Pode ser dar aula particular sobre algo que você domina. Pode ser escrever um artigo que poderia virar e-book. Dia 7. Doe 1% a mais do que você normalmente doaria. Se você não doa nada, doe 1% da sua renda esse mês. Se já doa 5, doe 6. Se já doa 10, doe 11. Faça isso como experimento de fé, testando se o princípio espiritual realmente funciona. Comprometa-se com esses 7 dias e observe as mudanças que começam a acontecer. Não espere transformação instantânea milagrosa, mas preste atenção em pequenas mudanças de mentalidade, pequenas oportunidades que aparecem, pequenos avanços que somados fazem diferença gigante. A história de Salomão não é apenas história antiga para ser admirada de longe. É blueprint funcional, é manual prático, é roteiro testado por 3 milênios que ainda funciona perfeitamente hoje. Os 7 segredos que transformaram um jovem inexperiente, governando um reino quebrado no homem mais rico da história da humanidade, estão disponíveis para você agora. Sabedoria que você pode adquirir investindo tempo em conhecimento de qualidade. Alianças que você pode formar oferecendo valor e construindo relacionamentos genuínos. Diversificação que você pode implementar, criando múltiplas fontes de renda progressivamente. Infraestrutura que você pode construir, estabelecendo sistemas que trabalham por você. Administração que você pode dominar, organizando suas finanças e delegando inteligentemente. Conhecimento que você pode monetizar transformando expertise em produtos e serviços. Generosidade que você pode praticar dando primeiro para colher multiplicado depois. Esses não são conceitos abstratos nem teoria filosófica vazia. São princípios concretos, acionáveis, que geram resultados reais quando aplicados com consistência e disciplina. Mas lembra da lição mais importante da história toda. Princípios sem caráter são temporários. Sabedoria sem obediência é loucura. Prosperidade sem Deus no centro é vaidade. Salomão construiu tudo certo. Aplicou tudo perfeitamente por décadas. Mas quando abandonou os fundamentos espirituais e morais, tudo desmoronou rapidamente. Não cometa o mesmo erro. Enquanto você aplica esses 7 segredos, mantenha Deus no centro de tudo. Mantenha a integridade de caráter. Mantenha a humildade, reconhecendo que toda bênção vem dele. Busque prosperidade, não apenas para acumular mais, mas para impactar mais, para abençoar mais pessoas, para cumprir propósito maior que simplesmente ter uma conta bancária gorda. Riqueza sem propósito é vazia, mas riqueza com propósito transforma não só sua vida, mas a vida de todos ao seu redor, de gerações futuras, de comunidades inteiras. Você chegou até aqui, absorveu conhecimento valioso, entendeu princípios poderosos que mudaram a história. Agora vem a parte mais importante: execução. Conhecimento sem ação é completamente inútil. É teoria estéril que não gera fruto nenhum. Então me responde uma coisa nos comentários agora. Qual dos 7 segredos você vai aplicar primeiro? Vai ser sabedoria, investindo tempo em educação? Vai ser alianças, construindo relacionamentos estratégicos? Vai ser diversificação, criando nova fonte de renda? Vai ser infraestrutura, montando sistemas automatizados? Vai ser administração, organizando suas finanças? Vai ser conhecimento, monetizando sua expertise? Ou vai ser generosidade, aumentando suas doações? Escreve aí embaixo qual você escolheu e por quê. Isso não é só para comentar por comentar, é para você verbalizar compromisso público, que aumenta drasticamente as chances de você realmente executar. Quando você escreve, você se compromete não só consigo mesmo, mas com todos que vão ler. E isso cria responsabilidade saudável que te empurra para a ação. E se esse conteúdo fez sentido para você, se você entendeu que esses princípios bíblicos de prosperidade realmente funcionam e que você pode aplicar na sua vida começando
Agora então, deixa o like nesse vídeo. Esse like não é só um botãozinho digital. É você dizendo que vai construir riqueza com propósito como Salomão construiu, que vai buscar sabedoria acima de riqueza, que vai usar prosperidade para abençoar outros e glorificar a Deus. Não apenas para acumular egoisticamente. É você se posicionando do lado de princípios eternos, em vez de esquemas rápidos que prometem muito e entregam nada. É você escolhendo o caminho difícil, mas recompensador, de construir devagar e sólido em vez do caminho fácil e frágil de atalhos e ilusões. E, finalmente, se inscreve neste canal agora e ativa as notificações, porque aqui você vai encontrar mais princípios bíblicos de prosperidade que funcionam de verdade, mais histórias reais de pessoas que aplicaram esses ensinamentos e transformaram suas vidas financeiras completamente, mais conteúdo prático e acionável que te equipa para a prosperidade real e duradoura. Não é motivação barata que te anima por 5 minutos e evapora. É fundamento sólido que sustenta a construção de longo prazo. É sabedoria milenar aplicada a contextos modernos. É o melhor dos dois mundos. Princípios eternos que nunca mudam combinados com estratégias contemporâneas que funcionam hoje. Você merece prosperidade. Você foi criado para a abundância, mas tem que ser do jeito certo, com os fundamentos certos, com Deus no centro de tudo. Os 7 segredos de Salomão estão nas suas mãos agora. Sabedoria, alianças, diversificação, infraestrutura, administração, conhecimento e generosidade. 7 chaves que abrem portas de prosperidade extraordinária. A pergunta não é se funcionam. A história já provou que funcionam perfeitamente. A pergunta é se você vai ter coragem, disciplina e fé para aplicar consistentemente mesmo quando resultados não aparecerem imediatamente, mesmo quando parecer que nada está mudando, mesmo quando for difícil e desconfortável, porque vai ser difícil às vezes, vai exigir sacrifícios, vai demandar mudanças de hábitos profundamente enraizados, vai requerer que você saia da zona de conforto repetidamente, mas a recompensa, a recompensa vale cada gota de suor, cada momento de dúvida superado, cada pequeno avanço somado. A recompensa é vida financeira completamente transformada. É liberdade de fazer escolhas sem ser limitado por dinheiro. É capacidade de abençoar pessoas generosamente. É legado duradouro que impacta gerações. É acordar sabendo que você está no caminho certo, construindo sobre rocha sólida, não sobre areia movediça. É paz que vem de saber que seus princípios são eternos e seus fundamentos são inabaláveis. É alegria de ver prosperidade crescendo não por sorte, nem por atalhos duvidosos, mas por obediência a princípios testados e aprovados por milênios. Então vai, aplica, executa, persiste. Deus está contigo. Os princípios estão revelados. O caminho está claro. Agora depende só de você dar o primeiro passo, e depois o segundo, e depois o terceiro, até que 7 segredos se tornem 7 hábitos, até que 7 hábitos se tornem estilo de vida, até que estilo de vida gere prosperidade que supera seus sonhos mais audaciosos. A jornada começa hoje, não amanhã, não na segunda-feira, não quando as circunstâncias ficarem perfeitas. Hoje, agora, neste exato momento. Escolhe prosperidade, escolhe sabedoria, escolhe obediência aos princípios eternos. Sua vida financeira nunca mais será a mesma. Que Deus te abençoe abundantemente enquanto você caminha nessa jornada de transformação.